Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar nosso 15º encontro. Estamos trabalhando em São Tomás de Aquino. Mas uma pessoa me fez a seguinte questão. Não seria interessante, primeiro, entender os conceitos mais importantes da teologia de São Tomás de Aquino? E depois, ao conhecer esses conceitos, a gente poder fazer a nossa leitura? Então, eu vou começar dando continuidade, trabalhando esses conceitos que vai nos ajudar a entender as argumentações desenvolvidas por São Tomás de Aquino. Então, nós vamos trabalhar a hierarquia dos seres em São Tomás. São Tomás vai afirmar que existe a pluralidade e variedade dos seres em sua unidade, dentro de uma ordem hierárquica. A unidade dos seres, tudo é ser. Mas se tudo é ser, há uma variedade de seres que vai do imperfeito ao perfeito. Conforme, então, essa hierarquia, segundo São Tomás, refere aos graus de perfeição. Existem muitos seres, existem muitos graus de perfeição entre os seres diversificados na natureza. Por exemplo, existem os seres inanimados, in, restrição, não, animados, sem ânima, sem vida. Existem os seres corpóreos, que têm corpo. Quais são eles? Seres vegetativos, seres animais, que possuem alma sensitiva, isto é, há um certo conhecimento sensitivo, que passa pelos sentidos. Os animais têm olfato, visão, audição, tato, paladar. Existem os seres racionais, com supremo grau de perfeição. Os seres humanos são capazes de conhecer. Além da vida sensitiva, ele tem a vida intelectiva, da especulação, do conhecimento. Depois nós temos a vida de perfeição intelectual, a vida dos anjos, que não tem corpo. As escalas dos seres, nos graus de perfeição para São Tomás. Primeiro, Deus. Deus é um ser vivente, mas é um ser subsistente, simplíssimo, ato puro. Ele é um ser, e como ser, ele criou todos os outros seres sem ter ninguém que o criasse. Aí depois nós vemos vários atributos que possam ser atribuídos a Deus, por exemplo, a eternidade. Segundo, anjos e almas humanas separadas são seres viventes, incorpóreos, subjacentes, compostos de ato e potência, de essência e existência. Terceiro, seres viventes, não subsistentes, compostos de matéria e forma. Aí nós vamos encontrar os seres vegetativos, os seres sensitivos, os seres intelectivos, os seres humanos. Quarto, seres não viventes, puramente corpóreos,
composto de matéria e forma. Quinto, os acidentes. Existe uma harmonia, uma conjunção dos seres. Da pluralidade dos seres, a unidade, em que toda multitude, multiplicidade e diversidade dos seres do universo tem o mesmo fim. O mundo em geral, o homem em particular, imitam à sua maneira, a infinita beleza de Deus por participação. Deus é fonte primeira do ser e da luz intelectual. Logo depois, segue as naturezas angélicas. Depois, com o entendimento racional, o ser humano. O ser humano é aquele que está nos confins entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Os seres são múltiplos e cada um se distingue dos outros, constituindo um indivíduo com sua essência própria e distinta de cada um. Logo depois, também para São Tomás, é importante o conhecimento da analogia. O ser e seu caráter análogo, nós devemos ver em São Tomás. É uma consequência imediata do seu conceito da pluralidade e da diversidade dos seres. Todos são seres. Deus é ser, o homem é ser, a pedra é ser. Todos têm em comum o ser, que obtemos mentalmente suprimindo as diferenças. Todos coincidem no ser, mas todos se distinguem em maior e menor grau, conforme o lugar que cada um corresponde na escala do ser. Este é o fundamento da analogia. Não existe um só ser, mas o ser não pode convir-lhe a todos da mesma maneira e por igual. Existem muitos seres e muitas maneiras de ser. Uma maneira é a maneira de ser de Deus. Outra maneira é a maneira de ser das almas separadas e dos anjos. Outra maneira é a maneira de ser dos homens. Outra maneira é a maneira de ser das pedras. Em cada um desses graus existem, por sua vez, múltiplas diferenças particulares que diversificam os indivíduos entre si. Não é o mesmo o modo de ser de Deus e o modo de ser das criaturas. Então, entre o modo de ser de Deus e o modo de ser das criaturas, existem modos de ser de substância, de acidente, de causa e efeito. A analogia, então, implica sempre algo de semelhante àquilo que tem em comum. Mas também ela observa aquilo que não é semelhante. Devemos saber até onde chega a semelhança e até onde chega a não semelhança dos seres. Temos 3 traços de conceitos na analogia para São Tomás. Primeiro, analogia que nos leva aos conceitos unívocos. Por exemplo, quando a mesma palavra se atribui a diversos objetos. A palavra animal, substância vivente, sensitiva, se aplica ao mesmo sentido ao conceito do cavalo, do cachorro e do boi. Todos 3 são seres, Todos os seres são seres sensitivos. Então nós vemos que essas realidades, cavalo, cachorro e boi, podem se aplicar aos seres sensitivos, embora diversificados, mas todos participam do mesmo conceito. Unívocos, são seres.
Depois, os seres, o conceito de analogia equívocas, quando uma mesma palavra se aplica a diversos objetos com significado completamente distinto. Né? Existe uma identidade de palavra, mas diversidade de significado. Né? Então, nós vamos ver, a alma é aplicada ao princípio vital de um ser, da vida. Mas também no violino existe uma peça chamada alma. Terceiro, os análogos. Quando uma mesma palavra se aplica a distintos objetos com significado em parte idêntico e em parte diferente. Assim, em São Tomás, nós temos que tomar que a analogia, enquanto a proporção, implica então 4 coisas. Primeiro, vamos ver, o ser e os seres. Por que existe o ser? Por que existe algo? Se não existisse o nada, nem Deus, nem mundo, não existiria o problema do ser, pois então não haveria nem objeto da questão. O que é o ser? Nem o sujeito haveria para propô-la. Por exemplo, a questão do conhecimento do ser de Deus. O ser humano é capaz de conhecer a Deus. Mas se o ser humano não fosse capaz de conhecer a Deus, embora Deus existisse, ele não seria conhecido. Mas como o ser humano é capaz de poder conhecer a Deus através da perspectiva do mundo sensível, da pluralidade, chegar ao mundo inteligível, então essa especulação mostra o ser humano ser capaz de pensar a existência de Deus. Ao abordar o problema do ser, ocorre-se em 2 perigos. De um lado, diz São Tomás, acentuar a unidade do ser, aquilo que eles têm em comum, o indiferenciado, o imóvel. De outro lado, exagerar na multiplicidade dos seres, na diversidade, na mobilidade. São Tomás, de um lado, mantém o que no ser existe de unidade de comum. De outro, pensa na realidade de um mundo plural, variadíssimo, diferenciado, dinâmico, em que os seres se encontram em contínuo movimento. O reconhecimento da existência de Deus, ato puro, simplíssimo, eterno, perfeitíssimo, imóvel, não é obstáculo para reconhecer ao mesmo tempo a realidade de um mundo cujos seres, além do ato, existem também em potência, cuja composição ontológica da ordem do ser, da razão, de sua contingência e da sua mobilidade. Existe o ser e podemos conhecê-lo de vários modos. Primeiro modo, como nós podemos conhecer o ser? Nós vamos poder entrar no conhecimento do ser através de vários modos. Pelos sentidos, conhecimento sensitivo, onde nos colocamos em relação, comunicação com seres reais. Os sentidos são as 5 primeiras formas de conhecimento que o ser humano tem. Visão, tato, olfato, paladar. São 5. Visão, tato, paladar, audição e olfato. Nós também podemos conhecer pelos sentidos, na infinitude, na variedade em razão dos acidentes que pressionam a nossa sensibilidade. Mas os animais também têm um conhecimento sensitivo. Pela inteligência, nos elevamos a realidades maiores, aqui só o ser humano está nessa realidade, entre
o sensitivo e o intelectivo. Então, nos elevamos a realidades maiores, chegando a um conhecimento científico por meio da elaboração de conceitos universais desses mesmos seres, penetrando nas essências desses seres. Terceiro, podemos, no terceiro momento, chegar até o conceito mesmo de ser, de duas maneiras. Por exemplo, o ser. Então, são as três maneiras, né, de chegar ao conceito do mesmo ser. Primeiro, o ser é o primeiro que aprendemos com nossa inteligência. No início, percebemos de um modo confuso, indiferenciado, sem distinguir as matizes que diversificam os seres em si. Este é o conhecimento pré-científico, como a todos os homens, sejam sábios ou ignorantes. Mas este é a base de nosso conhecimento intelectual. Segundo, existe outro conceito de ser, que se une ao nosso entendimento por meio da abstração em seu grau máximo e prescinde de todas as diferenças formais que distinguem e diversificam aos variadíssimos seres particulares e considerando nestes seres nada mais que a razão de ser. Assim se obtém o conceito universalíssimo do ser em comum, que é objeto da filosofia primeira. Tudo é ser. Se trata de um conhecimento científico que nos faz poder formular as propriedades do ser enquanto ser e aplicado a todos os seres. Assim vem formulado os transcendentais, isto é, que transcende aquilo que é imanente. Por exemplo, o ente, o uno, o verdadeiro, o bom, etc., que determinam imediatamente o conceito do ser. Ato e potência, essência, existência, substância, acidente, isto é, causa, efeito, etc. Não existe só ser, mas existem múltiplos seres, distintos entre si, escalonados numa ampla escala de perfeição. Minerais, vegetais, animais, homens, almas, anjos, Deus. Para conhecer esses seres em si mesmo, é necessário investigar sua natureza em conceito por meio de suas múltiplas ciências particulares. Cada uma com métodos apropriados à realidade que querem conhecer. Quais são essas ciências que nos ajudam a conhecer o ser? Primeiro, as ciências matemáticas. São Tomás vai usar. Estuda as relações e proporções entre as realidades quantitativas. A física estuda os entes móveis. A biologia estuda os seres viventes. A teologia estuda Deus. Devemos ter consciência de que a nossa percepção primária não vai do ser aos seres, mas ao contrário, nossa percepção primária vai dos seres ao ser. Se trata do ser ontológico, transcendente, que no caso aqui é Deus, objeto da teologia. Não o podemos perceber de modo intuitivo e imediato, senão subindo através de qualidades dos seres múltiplos, móveis e contingentes no mundo até chegar a Deus. Que o ser que é puro ato, o ser que é pura causa, eficiente em todas as coisas, o ser que cria todas as coisas, mas não é criado por ninguém. O ser em nenhum desses sentidos pode servir como ponto de partida para a filosofia. Nem o uno, nem o outro são conceitos primários, mas que temos de adquiri-los. Temos que elaborá-los por meio do trabalho intelectual, por meio da razão, né? Utilizando os ramos da ciência. Somente quando
harmonizamos equilibradamente o absoluto e o conceito, somente quando harmonizamos equilibradamente o abstrato e o conceito, a unidade, a pluralidade, a diversidade, a semelhança, o necessário, o contingente, abrindo então as janelas das nossas faculdades de conhecimento cognoscitivas, até as coisas como elas são em si mesmas, é que podemos chegar a um conhecimento científico exato e objetivo dos seres como eles são na realidade. Então nós vimos o ser, depois o ser e os seres. Nós vimos que nós somos capazes de conhecer, não só pelo nosso conhecimento sensitivo, mas conhecimento intelectivo, através da abstração, usando as ciências que nos ajudam a conhecer os seres, a sua multiplicidade e diversidade, e que através desses seres é que nós podemos também atingir ao ser perfeito que é Deus. Então, há sempre essa escala que é uma escala da perfeição. Por exemplo, a escala dos minerais, vegetais, animais, homens, almas, anjos e Deus. Então, Deus é um ser. Essa concepção que nós devemos ter. O ser humano é um ser, os animais são seres, né? Os vegetais são seres, os minerais são seres. Tudo é ser. Mas nem todo ser vive, nem todo ser pensa. Né? Existem os seres corpóreos, como os animais, os homens, mas os seres corpóreos dos homens, há uma realidade que une entre o sensitivo e o intelectivo, que ao mesmo tempo ele faz parte dos seres como um ser, né, que tem ânima, são seres animados, mas ao mesmo tempo eles tinham os animais porque é um ser intelectivo. No próximo encontro nós vamos trabalhar então essa hierarquia dos seres, ok? Então, possamos aproveitar esse tempo, meditar um pouco, tentar entender esse grande mistério da realidade da compreensão do ser humano, para que nós possamos pensar essa realidade, né, de uma forma séria, objetiva, né, não simplória, mas usar essa capacidade de inteligência que Deus nos deu e usar essa inteligência para compreender as coisas da terra, as coisas do mundo, as coisas criadas e para entender Deus, princípio e fim de todas as coisas. Paz e bem a todos.